já terminei de gravar esse vídeo, mas eu precisava falar porque eu não lembro se eu falei antes, já que eu gravei esse vídeo sem roteiro. Esse vídeo não contém spoilers da segunda temporada de Heartstopper, então pode assistir ele tranquilamente. Agora segue eu do passado falando. Olá, pessoas lindas! Meu nome é Alice e sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal! Gente, eu tô aqui toda de rosa hoje, eu botei uma blusinha rosa, eu botei uma maquiagem rosa. Isso por causa de Barbie? Não, isso é pra dizer que o amor está no ar, apesar de alguns caos. Por quê? Porque saiu a segunda temporada de Heartstopper e eu assisti ela toda hoje, porque sou assim. E, gente, tá perfeita! Tá perfeita! Nossa, eu tô muito feliz. Inclusive, eu tô vindo gravar esse vídeo assim que eu terminei de assistir, tá? Então, eu não assisti 4 da manhã porque meu sono é muito precioso. Eu acordei e aí eu nem fui ler nada, porque normalmente quando eu acordo, eu vou ler alguma coisa. Ler mesmo, livro, porque eu botei o hábito de ler livros de manhã pra não ficar mexendo no celular, não ficar em redes sociais. Hoje, eu acordei assistindo Heartstopper. E eu comecei a assistir, né, de manhã e não entrei nas redes sociais em nenhum momento para que eu não pegasse spoilers de nada, que eu queria ver tudo de uma vez o que ia acontecer, o que estava acontecendo. Um amigo meu até me mandou mensagem no Instagram que eu nem vi. Ele mandou outra no WhatsApp, aí eu respondi ele. Foi um momento que eu dei uma pausa pra pegar o meu almoço, pra voltar e terminar de assistir a temporada de Heartstopper. E, gente, a segunda temporada, ela tá assim... muito maravilhosa. E é uma coisa... Nossa, eu vou... Gente, deixa eu falar pra vocês. Como eu acabei de assistir, eu literalmente acabei de assistir agora, tá? Eu nem me arrumei agora, me arrumei antes. Quando terminei de almoçar, que eu fui botar meu prato lá na pia, eu peguei esse momentinho pra poder me arrumar, pra ficar prontinha, pra quando eu terminasse de assistir, minha gata subiu aqui do nada, né? Quando eu terminasse de assistir, eu vim gravar pra vocês. Sem roteiro, só pelo feeling do que eu acabei de assistir. Eu tô pensando, inclusive, em trazer um outro vídeo falando as coisas com roteiro, com pontos muito importantes dessa temporada que foram trazidos. Mas, gente, eu queria só falar o que eu tô sentindo. E, gente, essa temporada, ela tá muito especial. Porque, além de ela tá muito fiel aos quadrinhos, ela tem elementos novos. Porque... como Alice disse, Alice Oseman, que escreveu a história, né? Os quadrinhos, eles são mais focados na história de Nick e Charlie, né? E a gente não vê... e a gente não vê tantas outras coisas de tantos outros personagens. A gente vê coisas dos personagens, só que... Ô, meu amor, peraí. Não destrua... Quem é aqui? Aqui é você, não se destrua. Desce. Eu até tirei outra gata daqui porque ela destruiu. Inclusive, essa daqui tinha parado debaixo da cama da minha mãe, porque ela pegou a gata e levou embora. Mas enfim. Continuando. Como a própria Alice Oseman falou... Nossa, eu tô um pouco empolgada. A própria Alice Oseman falou... os quadrinhos, né, eles são mais focados em Nick e Charlie. Os quadrinhos são sobre Nick e Charlie. E a série é sobre a amizade queer. E nessa temporada a gente vê ainda mais sobre isso. É muito importante todas as relações que são construídas nessa temporada, a expansão dessas relações, e a gente vê algumas coisas que a gente se pergunta o que será que estava rolando por trás ali, e a gente não tinha uma resposta. Porque, por exemplo, a gente vê, né, a narrativa ser mais focada em Nick e Charlie nos quadrinhos. Então, se alguém comenta alguma coisa que aconteceu na própria vida, a gente tem aquele comentário, mas não sabe o que foi que rolou de fato. E na série tem essa apresentação. Então a gente vê uma expansão muito maior de Tal, que a gente passa a entender várias coisas, inclusive, que são trazidas na primeira temporada sobre o personagem. A gente vê uma expansão muito maior de Elle, e é muito bonito ver isso, e ver a relação deles dois crescendo, né? A gente é apresentada a Sahar, e ela é uma personagem maravilhosa também. E, assim, incrível, e eu gostei dela muito, muito mesmo. Me perguntei o que raios que Ben tá fazendo na segunda temporada. Eu acho que muita gente se perguntou,
o que Ben tá fazendo na segunda temporada. Só que sim, é muito importante ele estar na segunda temporada, gente. Se vocês assistiram, vocês vão entender. É muito importante ele estar na segunda temporada. A relação de Tara e Darcy também, a gente vê mais sobre a relação das duas. Inclusive, aquele trailer maldito. Eu acho que isso não vai ser um spoiler, porque na verdade isso pode ser uma esperança pra quem queira assistir e até pensou em assistir e desistiu. Não levem o trailer ao pé da letra em relação a Tara e a Darcy. Não levem. Por favor. Ele deu uma ideia totalmente diferente sobre as personagens, sobre a relação das personagens. Não levem aquele trailer a sério. Principalmente se você não leu os quadrinhos. Porque se você leu os quadrinhos, que eu não tinha lido e li, né? Porque eu adquiri no final do ano passado na Black Friday. Claro que tava uma promoção. Se você lê os quadrinhos, você sabe as coisas que vão acontecer, os rumos que as coisas vão tomar. Mas se você não leu os quadrinhos e você só assistiu a série, a primeira temporada você vê uma coisa e você fica feliz e etc. E se você vê o trailer da segunda temporada, você pode pensar que talvez as coisas vão por um caminho que não seja tão bacana assim. Só que o desenvolvimento da história delas duas tá muito bonito. Além do, Além do amadurecimento da relação de Nick e Charlie também. A relação de Charlie com os pais dele, com o pai, com a mãe, a gente vê mais nessa segunda temporada, que é uma coisa que a gente vê nos quadrinhos da primeira temporada, não foi tão explorado assim, porque a gente foi mais na primeira temporada apresentado a Nick e Charlie sobre esse desenvolvimento da relação deles. Essa coisa desse crush nascendo, Nick se descobrindo, Nick entendendo quem ele é. A primeira temporada, ela teve um foco maior nisso, nessa apresentação, principalmente desses dois personagens, que também eu acredito que Alice possa ter feito isso, porque é o que as pessoas estão acostumadas a ver nos quadrinhos. Só que na segunda temporada a gente vê uma expansão muito maior. Tá muito bonito. Tem abordagens lindas, tem todo um cuidado para falar de assuntos. Tanto é que na segunda temporada é trazido alguns assuntos mais sérios, sabe? Não que a primeira não tenha trazido, a primeira trouxe o bullying. Só que nessa temporada traz mais coisas relacionadas, inclusive, a como o bullying pode afetar as nossas vidas. Então, tem mais coisas a serem trazidas, tem mensagens muito importantes a serem trazidas, tem a importância do quem você é, sabe? E o que mais importa nisso é você saber quem você é pra você mesmo. Então, tá muito bonito. Além de que, outra coisa que eu tava pra falar e eu esqueci, é que eu fiquei me perguntando também, assim, tipo, vão trazer Imogen de volta? Mas por que vão trazer Imogen de volta? Imogen, pra quem não sabe, é uma personagem que foi inserida somente na série, que nem Isaac. Nenhum dos dois existe nos quadrinhos. Inclusive, Isaac vem substituindo, né, um personagem que chama Aled. E aí Alice falou que colocou Isaac na história e não Aled. Por quê? Porque Aled é um personagem desse livro aqui, ó, Rádio Silêncio. E aí Alice falou que se colocasse Aled na história, ia ter que dar uma expansão muito maior para ele, já que ele tem uma própria história. E aí não seria tão bacana assim, então ela colocou Isaac. E assim, foi muito importante ter colocado Isaac no lugar de Aled, porque a gente se encontrou com uma narrativa diferente, mostrando uma outra pessoa, mostrando alguém que inclusive eu sinto que contempla bem a própria Alice, sabe? Foi muito bonito e Isaac e Isaac nessa temporada, ele tá ainda mais desenvolvido, tá falando ainda mais sobre ele. Ele tem umas falas também, o que eu acho muito importante, porque na primeira temporada ele falava menos, mas também faz parte da personalidade dele, né? Mas, assim, ele tem umas falas, ele tem falas importantes, ele tem momentos importantes, tem momentos de descobertas e nossa, as interações dos personagens estão maravilhosas. Como é o nome dela? Esqueci o nome dela. Tori tá mais falante ainda nessa temporada também. Então, assim, essa temporada eu senti que ela é um amadurecimento da primeira. A segunda temporada de Heartstopper é um amadurecimento da primeira temporada. Ela tá ainda melhor. Ela tem ainda mais elementos importantes a serem trazidos.
Então, mesmo que haja muita fofura de Nick e Charlie, vendo esse amorzinho deles todo desabrochar, esse amor deles ganhar mais confiança, ganhar mais força, mesmo que a gente tenha se deparado com muita fofura por parte deles, né, que cresceu bastante, a gente vê que eles estão ainda mais próximos, vendo eles partilharem coisas, vendo o Nick tirando 200 fotos de Charlie, porque, nossa, que bissexual emocionado, inclusive eu amo muito isso. Inclusive, reforçando novamente, pra quem esqueceu, Nick Nelson é bissexual. Nick Nelson é bissexual. E eu adoro muito Nick Nelson reforçando que ele é bissexual nessa temporada. Isso é muito importante. Muito importante. Então, além desses momentos fofos deles dois, né? Tem também momentos importantes de seriedade, em que a gente se depara com algumas questões importantes que são trazidas na história, que são sobre Charlie, que são sobre Tal, que são sobre Elle, sabe? Que são sobre Isaac, são sobre todas as pessoas que estão ali. Porque, nossa, 98% dos personagens de Heartstopper é LGBTQIAPN+. Então, gente, E assim, passeando por todas as letras, tá? E não é uma pessoa de cada letra pra poder dizer que tem. E se tivesse, já ia ser bastante em relação a outras histórias que a gente vê por aí, né? Mas, diferente disso, tem várias pessoas de diversas identidades nessa história. E é isso que é incrível. Eu tô falando de identidade, não só falando de identidade trans, tá? Porque, como eu já falei com vocês várias e várias vezes, ser bissexual faz parte da minha identidade também. Então, existem uma diversidade de identidades das pessoas ali. Então, tem gente LGBTQIAPN+, de diversas formas, de diversos formatos, de diversas abordagens e falando sobre isso e não sendo um problema. E mesmo que se mostre como um problema em determinada situação, tipo uma situação de preconceito que aconteça, essa cena, essa narrativa, ela é feita de maneira muito assertiva para que isso, apesar de ser importante de ser trazido, não se torne um fardo de dizer que aquela história é marcada apenas por isso, sabe? Porque a gente é muito mais do que os nossos sofrimentos em relação a ser LGBTQIAPN+. A gente tem muito mais coisa que isso para mostrar para o mundo. E essa série mostra muito isso. A segunda temporada, ela é um abraço e um respiro, apesar de trazer esses temas mais importantes. Então, a primeira temporada é muito mais fofura e a segunda temporada, ela é um abraço de tá tudo bem, eu tô aqui com você. É um sinal de que as coisas vão ficar bem, apesar do caos, sabe? E cenas icônicas foram trazidas, muitas cenas icônicas dos quadrinhos foram trazidas. É importante dizer que a primeira temporada foi baseada nos quadrinhos 1 e 2, que eu botei de ponta cabeça, que inclusive tá na ordem errada. Mas a primeira temporada foi baseada nos quadrinhos 1 e 2, certo? E com alguns elementos diferentes, como eu falei, a inserção de Isaac, a inserção de Imogen também nessa história, que eu comentei sobre a inserção de Imogen. Eu tô falando isso sem roteiro, porque eu literalmente acabei de fazer, né, de assistir, então eu quis gravar aqui sem roteiro. Mas eu não comentei, a continuidade da existência de Imogen nessa segunda temporada é muito especial, é muito bonita, e ainda mais porque a gente vê alguém, uma personagem nova, né, uma construção da personagem nova, desabrochando também, entendendo mais sobre ela, quebrando ideias, assim, não muito legais que ela tinha, porque tem uma cena muito icônica na primeira temporada que de Imogen, né, que é Imogen, Elle, Tara e Darcy. E aí Imogen chega perguntando se Tara tem alguma coisa com o Nick. E aí ela fala que não, ela tem namorada, etc. E aí Imogen fala que eu não sou homofóbica, eu sou uma aliada. Tipo, bem papinho de quem tem muito preconceito para ser desconstruído. E aí a gente vê esse aflorescimento dessa personagem. Essa personagem, ela cresce, ela passa por situações em que a gente vê que ela precisava
crescer, se sentir melhor com ela mesma, com as pessoas ao redor dela. A primeira temporada, como eu falei, voltando, né? A primeira temporada foi baseada nos quadrinhos 1 e 2, com elementos novos. E a terceira temporada, eu tô chamando em breve, né? Ano que vem, provavelmente. Ou ano que vem, não sei. Alice estava escrevendo. Mas enfim, a segunda temporada, ela é baseada no quadrinho número 3, que é esse aqui, ó. Peraí, deixa eu pegar pra vocês verem. Ela é baseada no quadrinho número 3. Tanto é que tá aqui, ó, tem essa foto aqui icônica e tem essa foto aqui que a Netflix liberou, que é, olha só, que lindo. E aí eles viajam pra Paris, por isso que eles estão essa coisa. O foco principal dessa história aqui é a viagem pra Paris, é muito fofinho. Inclusive, olha que fofinha essa imagem que tem aqui atrás e olha que linda essa imagem que a Netflix postou. Muito amorzinho, né? E aí a gente vê a maioria da base dessa história, da segunda temporada, sair daqui, dos quadrinhos número 3. No entanto, tem muito mais coisas, né, que Alice foi acrescentando. É uma mídia diferente. Então a gente vê alguns elementos a mais sendo colocados e coisas inéditas que ficaram surreais de lindas. Além de que a gente também vê uma abordagem de algumas coisas que Alice já trouxe meio que um adianto, que são assuntos que vão ser trazidos um pouco mais pra frente nesse livro aqui. Mas eu acredito que ela tenha já trazido nessa temporada como um amarrar, sabe? De tipo, acontece isso aqui por isso aqui. Então eu entendo por quê, pra não ficar uma aflição, uma coisa meio esquisita. Principalmente porque as mídias são diferentes, né? Os formatos de mídia são diferentes, a narrativa é diferente. Tem cenas icônicas, como eu falei pra vocês. Uma das cenas mais icônicas que todo mundo tava esperando era a interação entre Tori, irmã de Charlie, e David, o irmão de Nick. Essa interação deles foi uma coisa que todo mundo tava esperando demais que acontecesse, porque é surreal de incrível. Eu não quero comentar aqui, porque se você não leu os quadrinhos ou não viu nada na internet, você não sabe que interação é essa, então eu prefiro não falar, mas ela é maravilhosa. Tori, eu te amo, você é incrível. Inclusive, Tori parece demais com uma das minhas pessoas favoritas do mundo, que é a minha amiga Camila. Nossa, Tori é muito Camila. Inclusive, depois que a cena aconteceu, eu tive que voltar e mandar um vídeo pra ela. Momentos icônicos, cenas lindas. Paris. Eu tava tão aguardando por Paris, pra ver o squad de Paris. Tá lindo todo. Na verdade, todos... Nossa, essa temporada, ela é muito... Ai! Eu não chorei, tá? Eu achei um pouco estranho eu não chorar, porque eu achei que eu ia chorar. Principalmente porque eu tava vendo algumas pessoas que tiveram acesso à temporada antes chorando. E aí ainda fiquei assim, poxa, eu queria tanto ser uma pessoa de influência grande pra Netflix me mandar a temporada pra eu assistir antes. Mas eu não sou. E aí eu não assisti antes. E aí eu vi algumas pessoas falando, né, o quanto elas estavam chorando e tal. E eu pensei, meu Deus, será que eu vou chorar também? E apesar de ter ficado muito emocionada em alguns momentos, eu não chorei. Eu acho que talvez eu não tenha chorado porque, assim, eu chorei mais na primeira temporada porque eu tive uma identificação muito grande com o Nick Nelson no momento da dúvida, da descoberta, das inseguranças. Então, eu acho que eu chorei mais na primeira temporada porque minha identificação maior é com o Nick Nelson e os seus conflitos que foram apresentados na primeira temporada. Como na segunda temporada não tiveram esses conflitos, apesar de que Nick passou por alguns conflitos, é claro, como você pode ter visto no trailer, né, que é sobre o se assumir, ainda assim, mesmo tendo identificação com isso também, foi diferente. É diferente a forma que me atingiu, sabe? Então, eu fiquei muito emocionada com muitas coisas que apareceram. Eu fiquei muito com os olhinhos brilhando, assim, vendo a fofura que foi Nick e Charlie, tendo muito mais chamego nessa temporada, muito mais proximidade nessa temporada. Eu fiquei muito encantada vendo as relações que nasceram, que cresceram, floresceram, se fortaleceram. Gostei demais de ver toda a amizade ali presente sendo ainda mais fortalecida, com as narrativas tendo suas histórias sendo alinhadas, sabe? E eles sendo amigos incríveis. Eu fiquei mais emocionada, inclusive, até nesse momento. Tem um momento que
Eles estão todos juntos, assim, as amizades estão juntas. E eu fiquei bastante emocionada nesse momento, assim, pensando em algumas coisas da minha vida. Mas em outros, foi uma emoção por ver aquilo ali, sentir os sentimentos bem aflorados enquanto eu assistia aquilo. Mas ainda assim foi diferente da primeira temporada. E é isso, eu acho que essa temporada tá muito mais madura em relação a várias coisas que a gente pode se confrontar com ela. Nossa, eu dei muito gritos de que absurdo! Nossa, você tá fazendo o que aqui? Sai daqui! Eu gritava quando o Ben aparecia mandando ele embora. Eu gritei quando o David apareceu dizendo que ele era ridículo. Eu gritei de emoção quando eu vi Nick e Charlie de beijinho. Eu gritei de emoção quando eu vi um outro beijo acontecendo. Que outro beijo é esse? Eu não vou contar porque vai aqui, né? Você aí que tem beijos que estavam previstos pra acontecer, mas talvez não acontecesse. Outros que ninguém sabia se acontecer, que tá lá. Então eu não vou contar pra não ser spoiler. Além de que eu também gritei muito de amorzinho quando eu vi Ty e Darcy. Ai, gente, elas são muito lindas, elas são preciosas. Amo Ty e Darcy. Minhas Ty e Darcy perfeitas. Faltou eu falar uma coisa muito importante. Gente, o final. Não, o final da temporada. Alice, você me paga! O final da temporada, ele foi perfeito. Perfeito. E assim, dessa vez, ele foi diferente da primeira. Esse é spoiler se eu falar? Ai, meu Deus, eu tô com medo de ser spoiler. Tá, eu não vou falar pra não ser spoiler, se você não assistiu ainda. E não sei que reação você vai ter, então eu prefiro não falar. Mas o final da segunda temporada, lindo, delicioso, maravilhoso, que série incrível. Eu amo muito Heartstopper, eu tô muito feliz, eu tô muito apaixonada. Eu tô muito radiante. Alice Osman, muito obrigada novamente por criar essa história linda, incrível e tão representativa. Eu tô chorando agora. É uma história muito representativa, muito importante. Por que eu tô chorando agora? Eu vou estar chorando quando eu tava assistindo a série. Não que, tipo, a gente não se veja nos livros atualmente. Tem muito livro que tem histórias de pessoas LGBTQIA+, histórias da gente vivendo e sendo feliz, a gente existindo e etc. Só que em séries isso não acontece tanto, sabe? Em séries e filmes isso não acontece tanto. Tanto é que eu tenho o mesmo apego por... o mesmo apego que eu tenho por Heartstopper, eu tenho pelo filme Crush. Sendo que Crush, eu só não tenho mais que 100% de apego, porque eu sei que nos bastidores as coisas foram meio tensas, sabe? Diferente de Heartstopper, que nos bastidores tudo é amor. Então as coisas são amor em Heartstopper na frente da câmera e por trás da câmera também. Em Crush, infelizmente, não aconteceu tanto. E, assim, em vários filmes, a gente não via personagens bissexuais, sabe? Personagens bissexuais dizendo que são bissexuais, tendo orgulho de ser bissexuais, falando o quanto são e acabou, sabe? E a gente vê isso em Crush com a AJ Campos. Nossa, eu amo muito a AJ Campos, ela é muito minha preciosa. E agora a gente vê isso em Heartstopper também. Porque Heartstopper tem isso, tem essa representatividade bissexual muito linda com o Nick Nelson. E tem ainda com outra pessoa. Outra pessoa maravilhosa, talvez outras, eu não sei ainda. Mas a gente vê isso com outra pessoa também, que também é incrível e tá lá, sabe? E é uma representação muito forte, muito importante. Então, nos livros a gente tem isso sim, a gente se vê sim nas histórias, em livros. Por isso que muita gente acaba também se apegando só a livros, porque em filmes e séries não tem. Mas dessa vez a gente tem uma série que tem várias pessoas de várias sexualidades diferentes, de várias identidades de gênero diferentes. E ainda assim, a gente ainda tem, no meu caso, que foco ainda mais, né? Eu tenho um personagem bissexual pra olhar e me ver, me reconhecer, me identificar. E parece que vou ter mais ainda. E eu tô muito feliz com isso. Então, muito obrigada, Alice Osman. Você não tá entendendo nada que eu tô falando. Porque além de falar rápido, eu falo português. Mas eu tô... Como foi que a Alice falou?
Eu tô projetando pro universo. Eu tô projetando... Ela fala isso na segunda temporada, tá? Então... Mas isso não é spoiler, é tipo só uma frase. Eu tô projetando pro universo que Alice Oseman me escute e receba meus agradecimentos por essa história perfeita, incrível, maravilhosa, muito importante. Inclusive, quem fala besteira de Heartstopper é porque não leu, não assistiu, não prestou atenção, só pega coisa, solta na internet e fica soltando besteira. Tipo, eu vi gente falando besteira de Isaac. O pobre do Isaac, gente. A pessoa fala besteira de Isaac é porque realmente... Ainda falou o seguinte, a pessoa, que ela nunca assistiu a série e nem pretende assistir. O que se você nem sabe do que se trata a narrativa do personagem? Isaac é lindo, é uma história linda, Heartstopper é uma história linda. Eu tô muito feliz e muito emocionada. E eu mal vejo a hora de chegar à terceira temporada. E enquanto isso não acontece, eu vou assistir a segunda temporada muitas vezes. Algumas vezes só ela. E depois eu vou assistir a primeira e a segunda. É assim que funciona a vida. Eu tô feliz e radiante. E você assistiu a segunda temporada de Heartstopper já? Se você já assistiu, conta aqui pra mim nos comentários. Eu vou adorar saber, vou adorar partilhar com você, trocar com você sobre coisas que aconteceram. Eu tô muito feliz. Inclusive, se você não assistiu... inclusive... Não, pera. Voltando. Se você assistiu a segunda temporada e quer comentar aqui nos comentários comigo pra gente trocar e conversar, se você for colocar alguma coisa que seja spoiler, por favor, antes de escrever, bota entre parênteses em cima, contém spoilers. E aí eu vou saber disso e outras pessoas que verem, se não tiver assistido, não lê o seu comentário, tá bom? Porque assim todo mundo fica bem. Eu quis gravar esse vídeo primeiro mostrando tudo que eu tava sentindo e tudo que eu senti, eu precisava falar em relação a essa segunda temporada. Agora já de cara, mas eu vou fazer provavelmente um outro vídeo falando ainda mais detalhes sobre essa segunda temporada. É muito provável que eu faça, principalmente porque eu quero destacar ainda mais sobre Nick Nelson. E esse outro vídeo com certeza vai ter spoiler, porque eu vou precisar falar diretamente, né, sobre essa questão de Nick Nelson e etc. Além de que eu tenho outras coisas pra comentar aí em relação a Nick Nelson, a bissexualidade, porque eu tô vendo muita besteira na internet, gente. Vocês não têm noção da besteira que eu tô vendo na internet. E lembrando mais uma vez pra vocês, Nick Nelson é bissexual. Ele namorar com Charlie não torna ele gay. Eles são um casal aquileano, ou seja, são um casal de 2 homens. Nick Nelson não é gay porque namora com Charlie. Não defina nossa sexualidade a partir das nossas relações, inclusive pela falta das nossas relações. Porque se for assim, eu não seria nada, já que eu não namoro, nem me envolvo com ninguém de nenhuma forma, já faz mais de ano. Eu continuo sendo bissexual mesmo solteira. Nick Nelson continua sendo bissexual mesmo namorando Charlie, que é outro homem. AJ Campos continua sendo bissexual mesmo namorando Paige, que é uma mulher lésbica. Se por acaso Nick Nelson namorasse Imogen, ele continuaria sendo bissexual mesmo estando numa relação com outra mulher. Seria uma relação duálica. Beleza, beleza, gente. Eu tô muito feliz novamente. Dizendo isso 1000 vezes, meu Deus. Se você gosta de Heartstopper, tem outros vídeos aqui no canal que eu falei dessa série maravilhosa, porque eu amo muito, de verdade. Eu sou muito apaixonada por eles. Eu sou tão apaixonada por eles que eu comprei quadrinhos. Gente, eu não leio quadrinhos. Esses aqui eu li, claro. Mas eu tenho muita dificuldade de ler quadrinhos, tá? E eu comprei os quadrinhos porque eu sou muito apaixonada por essa história. Eu já assisti a primeira temporada 12 vezes, assisti a segunda agora uma vez e eu vou assistir mais vezes depois, é claro. E tem outros vídeos aqui no canal falando de Heartstopper, todos eles vão estar disponíveis aqui na descrição. Se você gostou desse vídeo, assim, meio surtado, sem roteiro nenhum, só falando tudo que eu tava sentindo, deixe seu gostei aqui embaixo. Inclusive, de vez em quando rolam alguns vídeos desse tipo aqui no canal, principalmente do quadro Escondido no Quarto falando em voz alta, em que eu simplesmente ligo a câmera e saio falando tudo que eu tô pensando e sentindo. Esse vídeo poderia até se encaixar lá, né, nesse quadro, mas não se encaixa, porque o objetivo não foi esse. Considere se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito, porque isso é muito importante para a minha criação de conteúdo. E outra coisa que também é muito importante na minha criação de conteúdo é assinar o meu Apoia-se. Então considere se tornar um apoiador no meu Apoia-se. É isso mesmo, considere se tornar um apoiador no meu Apoia-se, clicando no link disponível aqui na descrição. Lá tem mais detalhes sobre por que é tão importante apoiar o meu canal. Tá certo? Muito obrigada por ter assistido até aqui, ter se inscrito nesse canal e ter deixado um like nesse vídeo.
Um beijo e até o próximo vídeo!